Olá, meu nome é Jadson e vou explicar os conceitos de consistência e minimização da carga de memória no âmbito da usabilidade em sistemas computacionais, além de apresentar exemplificações concretas das mesmas. Bem, consistência significa coerência, homogeneidade, e para a usabilidade em sistemas computacionais, a consistência é uma das principais características para a usabilidade em uma interface. Ela reduz a frustração provocada por comportamentos inesperados e logicamente incompreensíveis do sistema. Além disso, permite que uma pessoa generalize o conhecimento de um aspecto do sistema para outros. Um sistema, para ser consistente, é necessário que os menus, comandos de entrada, exibições de informações e todas as funções de uma interface possuam a mesma apresentação visual e o mesmo comportamento. A exemplo de consistência, usaremos o pacote Office 2007, mais precisamente as aplicações de apresentação, processador de texto e de planilhas. Vou abrir aqui esses programas. Podemos observar que a janela desses programas segue uma mesma estrutura, contendo alguns menus e comandos nesses que são preservados e nas mesmas posições nas três ferramentas, como os menus início, inserir, revisão, exibição. E entre os comandos comuns a essas três ferramentas, gerando uma certa homogeneidade ou consistência, temos os comandos de cortar, negrito, itálico e por assim vai. Além disso, tem uma certa coerência entre as três ferramentas, o botão Office. O botão Office ele agrupa as ações mais corriqueiras no uso dos programas, facilitando as atividades e deixando que o usuário preocupe-se apenas com a produção do seu trabalho. Com relação à minimização da carga de memória, é importante que, durante todo o processo de desenvolvimento, deve ser mantida uma preocupação com a escolha e design dos signos, ou ícones, de modo que eles não induzam dúvidas e tornem a interface a mais poderosa possível. Os signos, ou ícones, são de extrema importância em um sistema computacional, já que eles tendem a facilitar a percepção e a assimilação dos comandos, diminuindo assim a carga de memória. A exemplo, no Word do Office 2007, temos o ícone do disquete, que remete à ideia de armazenamento, a tesoura, que nos faz lembrar cortar, ou a lupa, significando o aumento do campo de visão. A comunicação entre software e usuário é sempre necessária para que se tenha uma melhor interpretação e informações sobre o que acontece. O feedback é uma resposta dada pelo software a uma determinada ação executada. Então, para uma boa interação de uma pessoa com o computador, um feedback deve ser fornecido.
como são as mensagens de erros, de confirmações, de esperas e entre outras. Elas se tornam essenciais para uma boa relação com o usuário. Uma interface considerada boa é aquela que possa ser usada tanto por usuários experientes como também por novatos. Para que isso seja alcançado, é necessário a utilização de alguns recursos, como por exemplo, os recursos visuais, onde as fotografias ajudam a visualizar melhor as ações. Os ícones também são comumente utilizados e indicam a existência de uma aplicação ou uma representação de função ou uma ação. A escolha de bons ícones fazem com que sejam reconhecidos mais rapidamente do que palavras. Os menus também são de grande ajuda para os novos usuários por apresentarem diferentes opções. Todas as pessoas têm uma forma diferente para perceber e tratar sobre informações. Cada usuário possui um estilo cognitivo que determina como ele percebe a informação. Então, para se criar uma interface que possa ser usada por diferentes tipos de pessoa, o conteúdo deve ser apresentado de diversas formas, a fim de acomodar as diferentes percepções. A leitura ainda é atividade essencial em muitos sistemas, e fatores como o tamanho do texto, o tipo da fonte, o comprimento de uma linha, as letras maiúsculas, minúsculas e cores podem afetar diretamente a facilidade com a qual a informação é percebida. Classificação funcional dos comandos. As barras de menu fornecem uma lista de opções para o usuário. Consiste em uma boa maneira para uma pessoa acessar funções não constantemente solicitadas. Seu conteúdo depende do site, mas, geralmente, as diversas páginas de um site possuem barras semelhantes, com seus itens dispostos um ao lado do outro, no caso do seu menu horizontal, ou um abaixo do outro, no caso do seu menu vertical. Um item de um menu horizontal, ao ser clicado, pode mostrar um submenu abaixo dele. Nesse caso, os nomes dos itens são posicionados um abaixo do outro. Uma das vantagens de um menu é que ele só é chamado quando é necessário, economizando assim espaço na tela, sem poluir uma série de opções que podem confundir os usuários. Projeto independente da resolução do monitor. Outro problema que interfere na usabilidade dos sites é a questão da resolução. Em interfaces tradicionais, o projetista sabe para qual ambiente ele está projetando. Ele tem total controle sobre cada pixel da tela que aparece para o usuário e pode ter certeza que cada elemento projetado será visualizado sempre da mesma forma nas telas, independentemente da resolução do seu monitor. O design pode escolher adequadamente os aspectos visuais da interface, como tipo de fonte, tamanho, entre outros. Como na web, o projetista não controla como a aparência da interface será exibida, uma vez que o usuário pode acessar a internet de diversas maneiras. O design para o web deve ser adequadamente planejado. Um dos princípios básicos que se constitui sites independentes da resolução é não projetar os elementos de interface com uma largura de tamanho fixo, determinada pelo certo número de pixels. Deve-se definir a aparência dos componentes por meio de porcentagem do espaço disponível. Requisitos relacionados à entrada de dados. Muito tempo do trabalho do usuário é gasto com a escolha de comandos, digitação de dados e outros meios de entrada. Uma boa interface deve otimizar ao máximo o tempo que o usuário gasta com estas tarefas. Mecanismos de ajuda. Deve ser fornecida uma ajuda para toda ação de entrada. Essa facilidade possibilita que o usuário descubra para que serve determinado item ou serviço. A interface deve apresentar outras facilidades de ajuda. Um exemplo deste recurso é mostrado na figura a seguir, no qual, caso o usuário deseje, na hora de se cadastrar, ele pode encontrar o seu CEP selecionando uma opção. As facilidades de ajuste estão marcadas em retângulos pretos. Prevenção de erros.
Um dos objetivos de uma boa interface é evitar que os seus usuários cometam erros. Uma interface bem projetada deve prover mecanismos de prevenção de erros, de modo que o usuário não escolha uma opção inválida para só assim perceber a mensagem de erro. As prevenções de erro estão destacadas em retângulos vermelhos. Tratamento de erros. Todos cometemos erros. Uma boa interface tem que ser capaz de permitir a sua correção o mais rápido possível. Isso torna as pessoas mais produtivas e elas se sentem mais encorajadas a explorar o sistema, o que é uma maneira bem eficiente de se aprender as características do programa. Como é o caso deste sistema, que apresenta a seguinte interface. Agora, imagine que esse sistema mostrasse a seguinte interface. Seria bem mais fácil para o usuário voltar ao seu trabalho inicial seguindo a primeira interface. Como é por meio da interface com o usuário que há a comunicação entre o homem e um sistema, o seu projeto deve fazer com que tal interação seja transparente. Isto é, ao ser usada para se executar uma tarefa, a interface deve garantir que o usuário só precise focalizar a sua atenção no trabalho que ele quer executar.